Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição dessa terça-feira, 15 de abril de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje, porque no tempo a gente vai acompanhar chuvas em boa parte do Brasil nesta terça-feira, com algumas exceções ali no estado do Rio Grande do Sul e também na região Nordeste. E além disso, na edição de hoje nós também vamos falar desse frio. Quando que vem frio para o Brasil? E no dinheiro, nós também estamos de olho nos preços da soja lá no mercado internacional. Vamos até olhar agora aqui com vocês. A gente está falando de quedas entre 3 e 6 pontos. A gente vai colocar na tela também para ver essa movimentação. Lá na Bolsa de Chicago, então, o vencimento maio 2025, então, a 10,35, caindo 0,52%. E o que a gente pode falar do mercado da soja, que ontem nós tivemos o SDA apontando, então, o plantio da soja lá nos Estados Unidos em 2% da área prevista agora para essa temporada. E, além disso, o mercado está acompanhando a queda nos preços também do farelo. Mas, claro que esse é um assunto para Vlamir Brandalize, que daqui a pouquinho estará conosco. Para a gente começar a edição dessa terça-feira, já que a gente acabou de falar de clima, já vou chamar Sérgio Braga aqui conosco. Sérgio, boa tarde para você, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa terça-feira. Já queria falar com você como é que está o clima aí em São Paulo e aproveitando que nós temos uma manchete da Folha de São Paulo falando que a terça-feira deve ser nublada, gente, nublada e com poucas aberturas de sol em São Paulo. Como é que está o clima aí em São Paulo, Sérgio Braga? Muito boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição Tempo e Dinheiro. Sol entre nuvens. Nesse momento, o céu está bem encoberto. Aparece o sol hoje pela manhã, até que ele deu as caras, ficou um pouquinho, mas agora o que tudo indica já vai embora, porque tem previsão sim de chuva. Choveu ontem um pouco à tarde, aquela chuva calma, em alguns pontos um pouco mais, outros menos, mas choveu. E a expectativa é de que hoje, pelo menos no final da tarde, tenha mais uma pancada. Tem sido rápido, não tem sido chuva muito forte, mas ela faz e se faz presente aqui na capital paulista. Lembrando que a extensão da capital é muito grande, pode chover na zona sul, como pode chover na região central, mas em pontos isolados. E essa chuva tem sido assim em boa parte do país. Chove em uma região, na mesma vizinhança não chove e assim vai adiante. Mas daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre o clima e também mais informações nessa edição do Tempo e Dinheiro, Fernanda. É isso mesmo, Sérgio, que só está começando, inclusive, para a gente começar muito bem, já vou chamar a nossa bandeira, que é tão linda e representa todos os produtores rurais do nosso Brasil, com essa mensagem que nós aqui do Tempo e Dinheiro acreditamos que o Brasil vencerá com a força do agronegócio brasileiro e com a força do produtor rural que está no campo nesse instante produzindo o nosso alimento. Então vamos começar, porque a edição do Tempo e Dinheiro dessa terça-feira está no ar. Para começar muito bem, vamos acompanhar os destaques dos nossos analistas. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Semana fraca, João Batista. Poucos negócios na segunda, poucos negócios hoje, terça pela manhã. Mercado de Porto em queda. Soja recuando. Soja está abaixo de 140 aí nos portos no curto prazo. Prêmios frágeis aí perante os dias anteriores. Calmaria, e Chicago também entregando os pontos. Chicago está com semana de liquidação, é feriado lá na sexta-feira, mercado acomodado, porque
Plantio americano começou e clima americano segue favorável. Já vamos comentar a situação do plantio da soja que começou e do plantio do milho que está andando, João Batista. E o clima está tranquilo por lá. Tudo isso daqui a pouquinho no Tempo e Dinheiro. O plantio da safra americana agora vai cantar o galo lá. E vamos terminando aí, entrando na segunda quinzena de abril, com bons volumes de chuva previstos para todo o Brasil em pleno abril, que não é muito comum. Vamos ver se confirma. Detalhes na previsão. Em semana de feriado, a indústria frigorífica volta às compras e acata os preços pedidos pelos pecuaristas. Boa parte das praças pecuárias de estabilidade até mesmo alta. Na B3, hoje, o mercado acompanha uma devolução de parte dos ganhos da última sessão e em queda, sendo que o julho segue a R$ 332, mais 50 centavos por arroba. Daqui a pouquinho mais detalhes a respeito do mercado de pecuária. E o meu destaque, aqui direto do Mato Dentro, é uma entrevista que eu vou fazer já já sobre o Paraguai. Vamos a Santa Rita daqui a pouco falar lá na cooperativa Pindó para saber como é que foi a safra paraguaia. Sofreu um pouco com a estiagem, mas nós vamos trazer as informações complementares já já aqui no nosso Tempo e Dinheiro, Fernando. É isso mesmo, João. Bom, e eu já vou chamar o Sérgio Braga aqui de novo, porque agora a gente vai fazer o nosso giro das cotações. Mostrei no início da edição ali o primeiro vencimento da soja, mas tem muita coisa para a gente detalhar, né, Sérgio? Exatamente, o mercado tem acompanhado uma oscilação muito forte, né? Tanto Chicago quanto Nova York, como o Brandalize disse, uma semana de feriado na próxima sexta-feira, não tem negociações no mercado dos Estados Unidos, aqui no Brasil também não. No Brasil, na segunda-feira, dia 21, também é feriado, o mercado está se posicionando, mas vamos lá, vamos começar pela Bolsa de Chicago, negociações, todas as posições, tanto para soja, milho e trigo, apontando queda, soja $10, 35,63, recua 0,52%, milho a $4, 81,10, 0,77 de queda, trigo negociado em queda de 0,89 a $5, 43,10. Não aparece na tela, mas Londres tem um café robusta em alta de 2,08% nesse momento, a $5.362 por tonelada. Em Nova York, o café sobe a 369,55, alta de 2,53%. O açúcar com queda de 1,57 a 17,59, algodão a 64,97, alta de 1,37%, petróleo $60,97, uma queda de 0,93%. O ouro, mais um dia de alta, 3.238,51 por onça Troy, equivalente a 32 gramas, alta de 0,38%. Quanto ao mercado cambial, oscilando um pouquinho, agora com alta de 0,54% a R$ 5,88,65. Índice Bovespa, ações negociadas lá na B3, as negociações apontam queda de 0,12% a 129.295 pontos. Quanto ao café, a soja, vamos dar uma olhadinha mais uma vez, uma piscadinha na soja, $10, 35,13, 0,56 de queda. Mais uma vez, café em Nova York, vencimento mais curto, maio, 2,5% de alta, 369,50. Aproveitamos, vamos ver também o mercado do boi gordo, as negociações apontam queda, todas as posições, devolução de parte dos ganhos, abril a 327,10, 0,26 de queda, maio 326,35, 0,28 também no lado negativo, junho 329,15, 0,21 de queda, 332,50 por arroba, vale o julho, com queda de 0,27%. Hoje, entre as 32 praças pesquisadas pela Scott, 3 apresentaram alta, demais estabilidade. São Paulo, Barretos, Araçatuba, prazo, boi comum já descontado, 320, Maranhão, Oeste, 290,50, a mesma cotação de Marabá, no Pará, a 290,50 no aprazo. Redenção, 285,50, portanto o mercado segue aí com uma semana mais curta também no mercado do boi gordo, apresentando variação positiva nesta semana de Páscoa. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Tem o Tiago Bernardino, tem a Isabela Camargo, trazendo detalhes do mercado de pecuária também. Fernanda Custódio.
Obrigada, Sérgio. Tem muita informação ainda na edição dessa terça-feira. Mas antes disso, queria fazer o nosso convite aqui para você que ainda não é assinante do nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Já na tela para vocês o número 19998132915. São 7 dias grátis para você entrar no clube e receber todas essas informações. Estamos falando de conteúdos exclusivos de clima, as análises de mercado, a gente está falando de tendência aí, que é muito bom para que você, produtor rural, tenha essa informação antecipadamente, consiga tomar a melhor decisão aí dentro da sua propriedade rural. Estamos falando dos preços também em tempo real, os valores atualizados dos prêmios, enfim, todas as informações para que você, produtor, seja muito bem informado, né? Então, assim, repetindo o número para vocês, já na tela é o 19998132915. Não deixe de participar conosco do Clube do Tempo e Dinheiro. Inclusive, hoje, na edição de hoje, nós temos também o sorteio das tábuas do T&D. Então, fiquem ligadinhos porque daqui a pouco a gente vai mostrar esse sorteio aqui ao vivo. Então, mais um presente para você que já é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. E agora sim, a gente vai ao nosso Giro Rural, que são as informações em destaque lá no site Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro. Açúcar CPEA, oferta restrita sustenta médias do cristal. Etanol, indicador do hidratado segue firme. Trigo CPEA, semeadura da nova safra começa com queda na área prevista. Cebola, importações se intensificam. Bulbos argentinos e chilenos se destacam. Preços do arroz estão com perdas e assumem estabilidade no mercado brasileiro. E claro que nós também estamos de olho nas informações da política e economia aqui no Brasil e no mundo todo. Da Folha de São Paulo, café já fica atrás das grades em supermercados de São Paulo. Também da Folha, cozinha bruta. Ovo de Páscoa de chocolate com alho custa R$ 630. Na Investing, exportações do agronegócio em março crescem 12,5% diante de março de 2024. Também da Folha de São Paulo, fundos de pensão têm 1 bilhão e 700 milhões de reais de letras do Banco Master sem garantia. Da Folha de São Paulo, Lula repete falsa versão sobre bolinha de papel em ataque a José Serra na campanha de 2010. Do Metrópolis, sanção a Moraes é analisada por 4 pastas do governo Trump. Do Metrópolis, Bolsonaro posta foto no hospital e agradece apoio. Entre aspas, momento delicado. Inclusive, sobre esse tema, a gente tem agora a participação do João Batista Olive. João, boa tarde para o senhor. O que o senhor vai trazer? Qual é a análise que o senhor vai compartilhar conosco hoje? Porque não é só foto. O Bolsonaro, a equipe do Bolsonaro, claro, botou um vídeo e postou um vídeo na internet que está bombando, nós vamos exibir aqui agora, muito necessário. Por que muito necessário? Parece propaganda, não é? É porque, sim, ele não tinha que estar nessa situação. Coloque-se você na situação do Bolsonaro na imagem que nós vamos mostrar a seguir. Mas a palavra-chave é martírio. E eu pergunto, até quando? Veja o martírio de Jair Bolsonaro nesta manhã lá no Hospital de Brasília. Não. No máximo. Sem altura, presidente? Consegue dar um passo à frente do andador?
há quem não goste do Jair. Há quem goste. Eu gosto, admiro muito a figura humana do Jair. Não concordo com tudo que ele fala, com o que ele diz, mas admiro muito a figura humana e a imagem que ele passa para a gente. A imagem de um homem forte, corajoso, resiliente, que não se entrega. Serve de alento para nós. Estamos nesses dias tão desalentados, tão desanimados, vendo o que está acontecendo com o nosso Brasil. Por isso, a gente tem que dizer, força, Jair. Precisamos da sua força. E ele sabe disso. Porque, de outro lado, o Sérgio mostrou agora, nas chamadas, nas manchetes, né, onde a Folha, que fez o Hélio, que combateu o Jair, combate o Jair, mostrando que Lula foi num discurso ontem mentir novamente sobre a história do Serra, das bolinhas de papel na campanha do Serra, quando ele foi fazer lá no Rio de Janeiro um comício, jogaram pedras na cabeça dele. E o Lula veio com essa história que foram bolinhas de papel, desmentido. A Folha filmou que foram pedras. E veio o Lula tentando mentir de novo. Então, é nessa situação que a gente faz a comparação. Gleidson, por favor, coloque o Jair de novo. Ou seja, entre essa dificuldade que nós estamos vivendo no país, com gente mentindo, temos que dar toda a honra e todo o desejo de força. É isso mesmo. Força, Jair. E vamos em frente. Fernanda. Vamos em frente, João, com essa imagem impressionante aí. Bom, aqui é Tempo e Dinheiro e agora nós vamos falar sobre o tempo. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Oferece o tempo hoje. Vamos ao nosso primeiro destaque do tempo de hoje, informações da Climatempo já na tela para vocês, falando que o Brasil ainda está com características de verão. E aí, o que nós temos dessa informação da Climatempo? Ela falando que tem muita umidade disponível no ar e apesar de algumas esfriadinhas que nós estamos acompanhando também, na prática a atmosfera ainda está muito quente, com predomínio do ar quente e úmido e as nuvens de chuva ainda estão se formando facilmente. Inclusive, vou pedir para o Gleidson colocar na tela toda esse mapa da Climatempo aí para a gente trazer essa informação. Então, na verdade, são as informações de risco de temporais para hoje, terça-feira, 15 de abril de 2025. E nós temos algumas regiões ali, estado de Mato Grosso do Sul, mais a oeste do estado do Paraná, de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, ali Mato Grosso também, Amazonas, com esse alerta vermelho também para risco de temporais. E a gente tem também algumas áreas de atenção, que é o que está marcando aí também em amarelo na imagem, tá? Além disso, nós temos outra informação para compartilhar aqui com vocês, que é a Climatempo. A Climatempo não, o Metsu, dessa vez. Falando de chuva, retorna ao sul do Brasil nessa terça-feira. Nós temos algumas chuvas, a gente já destacou no início dessa edição que no Rio Grande do Sul não é todo o estado que vai receber essa chuva, mas a gente tem algumas localidades, principalmente mais ao norte. A gente tem ali boa parte norte do Rio Grande do Sul, boa parte do estado de Santa Catarina e também do estado do Paraná, com essa possibilidade de chuvas ao longo desta terça-feira também. E nós temos um outro alerta também da Revista Oeste, falando de frente fria, que vai derrubar as temperaturas e trazer chuvas fortes para boa parte do Brasil. Inclusive, são informações do IMET, nós temos um alerta para 17 estados brasileiros. A gente está falando de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre e Amazonas também, aí para a gente ficar de olho nessas chuvas. E um outro destaque aqui com informações da Climatempo, já para a gente começar a falar do frio, né? E essa pergunta da Climatempo, quando que o Brasil terá esse frio intenso? E o que nós temos de informação? Que nós, a partir do dia 23 de abril, nós teremos esse frio mais intenso. Estamos falando de previsão inicial, é de que seja uma massa de ar frio de origem polar, de forte intensidade e muito mais intensa do que aquela que passou no primeiro final de semana do mês de abril. Então vejam que nós estamos ali caminhando para o final do mês de abril com esse destaque de frio intenso também. Já fica aí esse alerta para todos os produtores rurais também.
E nós temos as informações também do Notícias Agrícolas sobre o clima. Conforme a gente falou no início da edição, com exceção do Rio Grande do Sul e de parte do Nordeste, as chuvas elas ocorrem pelo Brasil ao longo desta terça-feira e nós temos então, abril chega na metade com boas condições climáticas para a safra de meio de ano, segundo informações do Notícias Agrícolas. E agora a gente vai ver como é que está a chuva pelo Brasil nesse instante. As informações são do NOAA. A gente tem na tela então chuvas ali em São Paulo, algumas chuvas na faixa central do Brasil e na região norte também. Esse é o nosso destaque, o que está acontecendo no Brasil nesse instante. Mas como é que ficam as chuvas nos próximos dias? É isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Chuvas previstas para o Brasil do dia 16 ao dia 22 de abril, conforme a gente acompanha na imagem, dia 16, quarta-feira, muita chuva ali em algumas localidades de São Paulo, mais ao norte do estado, mas o grande destaque é esse maior volume de chuvas, principalmente no estado de Minas Gerais, um cenário que se repete no dia 17, e aí nós estamos falando da quinta-feira. No dia 18, sexta-feira, a gente começa a ver um maior volume de chuvas ali, principalmente no Paraguai. Essa chuva, ela vem aqui para o Brasil, destaque a partir do dia 19, sábado, muita chuva no estado do Paraná, ali no sul também do estado de Mato Grosso do Sul, e essa chuva ela sobe para São Paulo novamente, e um outro destaque ainda é o sul de Minas Gerais. A partir do dia 20, domingo, a gente acompanha essa redução das chuvas, na região sul do Brasil não estava chovendo muito, mas ela diminui também aqui no estado de São Paulo, em Mato Grosso do Sul, e essa chuva vai ficar mais concentrada dia 22, ali na terça-feira, no centro-norte do Brasil, ainda destaque para esse alto volume de chuvas no estado do Maranhão. Esses são os destaques, mas para complementar essas informações, a gente tem agora o Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. Boa tarde. Aqui, nos próximos 5 dias tem um bom volume de chuva aqui, no Mato Grosso do Sul, Paraguai. Hoje e amanhã, mas principalmente hoje, pode ter chuva e trovada aqui no norte e noroeste do Paraná. Melhora a chuva nessa terça, quarta e quinta aqui em São Paulo, Minas, Espírito Santo. Começa a melhorar no Rio, Goiás, sul e leste de Mato Grosso, noroeste, sul do coisa. Começa a voltar a chover aqui na Bahia, primeiro aqui na parte oeste, sudoeste e sul da Bahia. Nessa região aqui do nordeste, a chuva começa a voltar mais a partir do fim de semana e início da próxima semana. É uma pequena pausa na chuva que deu aqui nessa região, vai dar uma pausa e depois ela volta novamente ali do dia 19, 20, 21, 22 para frente. No norte, pancada de chuva, principalmente no Amazonas, e de maneira geral, está um bom volume de chuva para mês de abril. A projeção é de 15 a 29 de abril, como eu disse ali na manchete, está aqui, uma situação muito boa em termos de chuva para a época do ano. Normalmente em abril chove menos, principalmente da segunda quinzena para frente. E tu vê que está indicando bons volumes de chuva aqui no centro-oeste, no sudeste, volta a melhorar na Bahia, todo o nordeste, tirando aqui, essa região aqui do norte da Bahia, sertão da Lagoas, da Sergipe, Alagoas, partes de Pernambuco, é onde tem menos chuva. Embora ela vai ficar um pouco abaixo do normal, não é tão incomum chover pouco nessa época do ano. Aqui sim, aqui vai chover bem mais do que o normal, chuva mais forte aqui no litoral da Bahia. Boa parte dessa chuva vem principalmente ali do dia 20, 21 para frente. Aqui no sudeste, uma parte vem agora, outra parte semana que vem também. No sul, o Rio Grande do Sul com pouca chuva. O norte, bastante chuva. Na área do milho safrinha, Mato Grosso do Sul, partes de Goiás, partes do sudeste, e aqui no Paraná e Paraguai está numa situação bem melhor, principalmente confirmando a chuva de hoje, né? Na anomalia está aqui, dos 15 dias. Toda essa faixa central do país bem acima do normal. Tu vê aqui boa parte da Bahia, Piauí, sul do Maranhão, melhora no Ceará, no Elefantinho, na Paraíba. Só que o Pernambuco e a Cealba é que fica um pouco abaixo do padrão. Tu vê que aquela área ali que colocava pouca chuva não chega a estar muito, muito fora da realidade da época. E aqui no norte está indicando a chuva abaixo do normal, mas acho que está com algum erro, porque o pessoal tem relatado chuvas bem boas na região amazônica. Os rios estão tudo cheios. Aqui no sul fica mais abaixo do normal, melhor no Paraná. Aqui porque está entrando massa de ar frio. Ele deu aquela oscilação normal do modelo. Diminuiu o frio aqui no centro-sul, mas continua
mantendo. Acredito que até lá ainda vai ajustar. Está indicando até sábado temperaturas de manhã cedo friozinho, aquele frio normal de outono, já antecipado em relação ao ano passado, e o calorzinho à tarde. Não está indicando nenhum calorão ou frio extremo até sábado. No domingo começa a cair a temperatura no Rio Grande do Sul, pode ter geada talvez na campanha e no topo da serra, e na segunda, terça e quarta está indicando geada em algumas áreas do sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com temperaturas bem baixas. Isso aqui está indicando, vai ter uma queda na temperatura no centro-sul do país. Então vamos ter aí mudanças no comportamento da temperatura a partir do fim de semana, ali de sábado à noite no Rio Grande e Santa Catarina, em Rio Grande do Sul, de sábado à noite para domingo em diante. Paraná e outros estados ao longo da semana. Então o pessoal ali do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso já fique preparado, assim, atento na previsão de curto prazo para ver como é que vai ser essa friagem na região em relação à parte da pecuária. No sul é o primeiro frio assim mais forte, já antecipando o início do inverno, que esse ano começa mais cedo. Inclusive está aqui, ó. Aqui o inverno chegando cedo e a chuva irregular. É só o pessoal assistir ali o vídeo. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Sempre informações muito importantes do Ronaldo Coutinho, mas só para a gente reforçar aqui, bons volumes de chuvas ainda em boa parte do Brasil, principalmente na faixa central nos próximos dias. E o Coutinho já destacando essas temperaturas mais baixas no centro-sul do Brasil a partir do final de semana. Então a gente vai acompanhar também essas informações, inclusive possibilidade de geada, principalmente na região sul do Brasil, nessas áreas mais altas também. Então já fica esse alerta para todos os produtores rurais. Importante reforçar que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. E agora sim, participação de vocês aqui conosco, inclusive o Valdir Cunha, lá de Londrina, falou que está chovendo aqui no nosso YouTube, de olho aqui nos comentários de vocês. O Jânio Zeferino falando, ó, chuva plantadeira nessa noite, lá na região de Brasília. O Delmar está falando boa tarde Delmar. O Eni aqui falando boa tarde, Nova Petrópolis, lá no Rio Grande do Sul, tempo bom, esquentando, mas vamos em frente. O Clélio Montini também participando conosco, falando boa tarde a todos. Tempo virando para chuva, 27 graus lá na região de São Miguel do Iguaçu, lá no estado do Paraná. E o Elisandro Colombo também destacando, esse homem é um guerreiro, Jair Messias Bolsonaro, né, que nós acabamos de mostrar o vídeo também dessa recuperação também do ex-presidente do Brasil. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho, mas nós voltamos na sequência, aí sim com as informações de mercado. Soja e milho com Vlamir Brandalize, nós voltamos já. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Há 10 anos, na cidade de Lapa, no Paraná, nascia a Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Com tecnologia de ponta, matéria-prima de excelência e o compromisso com a sustentabilidade, desenvolvemos fertilizantes organominerais líquidos que fazem a diferença na lavoura. Ao lado de uma equipe técnica especializada, levamos conhecimento, confiança e inovação para quem vive da terra. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento.
Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. Para você que é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, temos a oferta imperdível. Você pode agora adquirir a ferramenta Inovipab pela metade do preço. 50% de desconto para o assinante do Clube do Tempo e Dinheiro para adquirir a ferramenta do produtor rural. Uma planilha, quase que uma calculadora automática para saber do preço da sua saca, se você está vendendo bem a sua safra. Portanto, seja o produtor rural muito bem informado e com a ferramenta Inovipab nas mãos. Não perca essa oportunidade. Para o assinante do clube, 50% de desconto na aquisição da ferramenta Inovipab. Seja o produtor rural muito bem informado e tenha a ferramenta Inovipab nas suas mãos. E vamos em frente. Inovipab, a ferramenta do produtor rural. De volta com o Tempo e Dinheiro dessa terça-feira, agora sim para falar dos preços da soja, o que está acontecendo com o mercado. Já vou devolver aqui para o João Batista Olive, porque a partir de agora a gente vai acompanhar essa aula aqui que a gente sempre acompanha. João Batista e Vlamir Brandalize. Não, mas eu gostaria que você narrasse os preços para a gente contextualizar aqui a conversa. Vamos lá, João. Primeiro vencimento, então, da soja, maio 25, a gente está falando de 10,39, mercado com leve queda, 0,16%. Temos todos os vencimentos também para compartilhar com quem está nos acompanhando nesse instante. Vamos lá, então. O maio a 10,34, julho 10,43, o agosto 10,38, setembro 10,21, mercado caindo nesse instante entre 4 e 7 pontos. Preços aqui no Brasil também temos a nossa referência, o maio a 22,80, o julho a 22,96, o agosto nós não temos referência e o mercado caindo entre 0,70% e 0,86%. João? Muito bem, obrigado, Fernando. Agora sim, deixa eu chamar ele. Vlamir Brandalize, notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Dom Vlamir Brandalize, Curitiba chamando, boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. João Batista, o Paraná coberto com nuvens. Parece que vai chover meio geral por aqui hoje. Mas segura a geada aí que você está morrendo de medo. Mas antes vamos falar do geral, do mercadão, principalmente da condição da safra americana que está andando o plantio. O mercado é climático, né, Vlamir? O mercado começa a olhar agora um pouco mais para a safra americana, né? E daí é aquele dito mercado climático. O mercado climático, ele envolve dois fatores, né? As condições de umidade e temperatura por lá, né? A umidade está dentro do normal, né? Está úmido o solo americano e tem previsão de chuvas aí nos próximos dias. Com relação às temperaturas, até a semana passada nós tínhamos temperaturas até de 4, 5 graus, 6 graus negativos. Tinha muita geada acontecendo até a semana passada. E até algumas nevascas aí que teve lá em Minnesota, né? Mas agora a temperatura saiu do negativo, João. E essa semana está dando mínimas de 5 graus, 6 graus e chegando a 15, 16 de máximas. E a previsão é que dá trabalhar aí nos próximos 10 dias entre 6 e 20 graus positivos. Então isso dá condições de plantar, né? Porque já não tem mais geada prevista para os próximos dias. E é possível que entre em maio já sem esse risco, né, João? Então, primavera americana começando efetivamente agora e condição de plantio evoluindo, né? Isso que a gente está vendo lá, né? O Gusda divulgou ontem à tarde o relatório, né? Com o plantio de soja, de milho. Só para dar uma ideia aí, a soja com 2% plantado, o ano passado era 3%, a média é 2%, está dentro do normal para esse momento, é pouca soja que se planta efetivamente no mês de abril. O maior estado produtor que deve plantar mais esse ano é Illinois, ali onde está Chicago, né? Ele já está com 2% plantados, o ano passado era 4% e o ano passado está bem acelerado, porque a média é 2%, então está dentro da média. O segundo estado produtor de soja americana é Iowa, com 1% plantado.
O ano passado tinha 2, a média é 1. Então está dentro do normal, tudo andando normal e clima adequado para esse começo de temporada da soja americana, João. Então isso acaba pesando, limitando alta, vamos dizer assim, porque se a gente olhar o Chicago, que nem a Fernanda comentou ali, mostrou os números, ele está dando uma base de 10,20, né? E abaixo de 10,20 ele não tem ficado, a 10,21 ali no setembro, que é o mês mais fraco dos americanos. E ele está indo ali, quando passa de 10,40, e ele, no curto prazo, ele não consegue chegar a 10,50. Ele está dentro da janela americana, né? Que custo de produção americano começa com 10,20, mais ou menos o bushel, e acima de 10,5 o produtor americano começa a vender alguma coisa para garantir custo, né? Então, está dentro da janela, isso que o mercado está mostrando. Agora, nesse momento, o mercado tempo real já está perto da estabilidade, está com -1, -2 pontos. Esse maio aí já está com 10,39, está perto do 10,40, e o julho ali acima de 10,45. Então, está dentro dessa janela de início de temporada. Por que eles estão olhando mais agora o mercado americano e clima americano? Porque a safra brasileira, já vamos aí para a faixa de 92% dela colhida. Vai sobrando no Rio Grande do Sul, as lavouras tardias, né, que são as do Rio Grande do Sul, pontos isolados do restante do Brasil, e alguns locais, por exemplo, do Paraná, onde que o pessoal plantou safrinha de soja, que ela está em fase de enchimento de grão agora, e a gente está torcendo que não tenha geada até a semana que vem, senão vai dessecar a nossa soja. Nós perde bastante, daí que ela está enchendo o grão agora nessa semana. Ele precisa mais uns 10 dias sem geadas, pelo menos 10, 15 dias. Atenção, então, para o oeste do Paraná, safrinha, mas também com a safrinha de soja lá no Paraguai. Daqui a pouco nós vamos falar lá com o Paraguai para saber a situação. Mas está na mesma faixa de vocês aí, lá de Curitiba até o Paraguai, enfim, até Santa Rita. Agora, Vladimir, a conclusão, e é bom, né, que tem a gente da Unicamp nos assistindo, sabe que a gente é monitorado pelos caras da Unicamp, né? Que bom. Continue conosco, assim, quem sabe um dia vocês aprendem. Mas que bom esse momento para a gente... para a gente mostrar o que é a agricultura, né? Que é trabalhar a céu aberto. Quando a gente anuncia fartura, porque, olha, vamos plantar, estamos avançando, vamos ter fartura, vamos ter alimentos, a gente é punido, ou seja, os produtores são punidos, porque o preço cai. É terrível, a gente não sai desse dilema, né? Oferta e demanda, né, Brandalice? João, isso faz parte, né? Tem que ter algum regulador, e a oferta e demanda é o fator mais democrático que existe, né, João? E o produtor, como ele faz parte do elo aí da produção e da oferta, ele tem que acompanhar e tem que aproveitar os cavalinhos encilhados, né? Nós mostramos várias vezes os cavalinhos encilhados por aí, e o produtor ele tem que pegar esses momentos, né? Não querer pegar um momento que o cavalinho está na cocheira escondido, né? Que daí é aquela hora que não dá margem para o produtor, dá prejuízo. Então é isso que acontece. Mas essa situação de safra evoluindo é importante, né? O produtor acompanhar. E o que eu vejo pela frente, João, é que não há o risco do mercado, do produtor de grãos do mundo, de sofrer problemas nos próximos anos, porque a população do mundo vem crescendo muito rapidamente e a produção de alimentos não consegue acompanhar no mesmo ritmo, né? Então a gente vai olhando aí, o próprio dado USDA da semana passada, a oferta e demanda mundial de grãos, ela até é deficitária, né? Então tem um déficit grande. Milho tem 26 milhões de toneladas de consumo maior que a produção. Isso afeta o déficit geral aí dos grãos. Então isso é importante o produtor acompanhar, para ter os momentos que dá para fazer bons negócios, né, João? Tem momentos que vai dar para fazer bons negócios e momentos que vai pescar, né? Fui pescar no fim de semana, lembrando de pescaria, eu tenho os tanques de peixe, fui pescar e dei a minha esposa, vamos fazer um lambarizinho frito. Um outro dia que fui fazer uma pesca esportiva, em 10 minutos eu peguei uns 30. E disse, não, hoje é pesca esportiva, soltei eles. E esse fim de semana, no domingo, eu fui fazer a pesca lá para pegar, para fritar, para aperitivo. Eu acho que fiquei meia hora lá, peguei 4. Não, tem que soltar, porque 4 não dá para aperitivo. Então, não consegui pescar nada. Bom, já que a conversa agora virou conversa de pescador, que linha você usa? Não, para lambaria que é fininha, né? Tá bom. 0,20. Tá bom. Vladimir, agora... Não, focando... Desculpe aí, pessoal, mas focando na soja. Não, uma coisa muito importante que o Vladimir está acentuando, que o momento é
é importante você acompanhar os preços, você sabe disso, porque o Vladimir vem dizendo assim há muito tempo já, né, desses últimos dias. Preste atenção que o Trump pode fazer acordo com o Xi Jinping. O Trump precisa vender soja para os chineses e os chineses precisam comprar soja americana. A hora que eles entrarem em acordo, o que vai acontecer, Vladimir? Olha, João, é bem provável que dá uma esfriada na compra aqui. Não vai, até pode melhorar Chicago, né? Mas a questão é que nós podemos ter prêmios mais frágeis, né? Porque o prêmio já vem caindo, né? Há 2 semanas atrás nós estávamos com um prêmio de 100 pontos. Hoje é 45 o comprador aí no maio. Então, nós perdemos 55 centavos por bushel aí de prêmio nesse período. $1. Isso é $1,10, $1,20 por saca, né, João? $1,20 por saca. É só isso. Só no prêmio perdeu quase, R$7. Quase R$8. Que bobagem. Ô, Vladimir, e sabe que tem gente que fica querendo jogar contra, ou seja, não jogar contra, querendo ser mais esperto que a esperteza. Tem cara que fala assim, por que eu vou perder dinheiro fazendo hedge, ou participando de alta ou travando a baixa? Eu vou ficar aqui, vou segurar esse dinheiro, porque eu conheço do mercado, eu sou mais esperto que todo mundo, e vou esperar. Aí ele espera. Aí o barco passa. Aí ele fica com raiva. Cara, nós estamos aqui de cabelo branco, todo dia falando a mesma coisa, né, Vladimir? João, pode esperar, né? Às vezes acerta bem perto da mosca, né? Então, o produtor que é bem capitalizado é uma situação. A maioria dos brasileiros, dos produtores, não são aquele produtor extremamente capitalizado que pode esperar, passou, não deu a posição, chegou no momento, a cotação ficou boa, mas ele acreditou que ia além e esperou, e daí caiu. Mas se ele é bem capitalizado, que pode esperar 1 ano, 2 anos para vender, ele pode, né? Mas normalmente não é assim que funciona, né? Normalmente o produtor tem que ir comercializando para fazer caixa, né? E aproveitar os momentos de valor maior, né, da soja. Só para comparar hoje, a soja maio comparada com a soja de uma semana atrás, está dando R$8 a menos, João. Pessoal, entre no clube para saber quanto está dando o frete, quanto está custando o frete que está subindo, a colheita está em pleno, está fechando a colheita, né? O frete está lá em cima. E quanto está o prêmio nos portos, entre no clube. Põe o telefone aí, Gleice. Põe o telefone para o pessoal entrar no clube, saber. Quem não está, entra. São 7 dias grátis para você experimentar. Veja lá. Entendeu? Aprenda a se preparar para o que vem aí. O clube te dá 7 dias grátis para você experimentar, para ver. A informação mais preciosa nesse instante do clube é o que a Brandalize Consult manda para a gente. É exclusivo. Quanto está o valor dos prêmios nos portos, lá no clube. Certo? Certo. Agora, outra coisa. Você que acha que berimbau é gaita, que é mole, procure saber o que está acontecendo lá no oeste do Rio Grande do Sul. Aquele pessoal que já sofreu enchente, 4 secas. Eu estou sabendo que o pessoal está tentando colher um pouquinho de soja que resta para eles. Está saindo, Vladimir, 5, 7, 8 sacas por hectare. Não paga o óleo diesel da colheitadeira lá no oeste do Rio Grande do Sul. E eles estão tentando ouvir do Haddad lá em Brasília hoje uma promessa de, sabe, aquela dívida, atrasa um pouquinho a dívida. Vladimir, que tragédia, cara. Exatamente, João. Para essa situação, teria que ter essa questão do governo. Não é dar dinheiro para o produtor, né? Na realidade, o produtor precisa reescalonar essas dívidas, né? Jogar ela para frente num juro justo, né? Não de 25% ao ano aí que mata o cara, né? E do mesmo jeito, né? Então, tem que escalonar e dar condições para ele tocar em frente, porque o Brasil vai precisar desse produtor aí, que ele venha plantar nessa nova safra, que venha produzir novamente, né? E muitos desses produtores são produtores de trigo, João, isso que vai começar a safra de trigo daqui a uns dias, e ele precisa ter condições para tocar uma safra de trigo, e o Brasil produzir uma boa safra de trigo para importar menos trigo. Então, isso é importante, né? Essa fase do produtor gaúcho aí, tentar virar o jogo agora nesse ano triste novamente para grande parte dos produtores gaúchos, né? Agora o foco está na safrinha de milho. Antes de falar de milho, vamos passar a régua na soja com preços dos portos, tendências de
da próxima semana, estamos praticamente feriado, e a safra americana começando a andar, Vlamir? Olha, João, a safra americana vai andar, a previsão de clima é de favorecer plantio a semana, então esse é um fator que acaba limitando altas, né, vamos dizer assim. Mercado brasileiro segue na calmaria, né, vai de 138 nos portos a 143 aí na posição de maio até julho e agosto. Mercado de prêmio aí está dentro dos menores níveis, aí dentro de 4, 6 semanas, 8 semanas, aí 45, 55 comprador aí nos prêmios de portos, né. E temos boa notícia na soja, né? A soja é o carro-chefe do Brasil, né, João? A CSEX divulgou ontem os embarques aí dos primeiros 9 dias úteis do mês de abril. Passou de 7 milhões de toneladas embarcadas, o acumulado de janeiro até agora, 29,2 milhões de toneladas embarcadas na exportação, é recorde histórico no acumulado. Complexo Soja já faturou quase 3,2 bilhões de dólares em divisas em 9 dias do mês de abril. E só para fechar o segmento da exportação, entre soja, milho e o setor da carne, que é aí que o Serjão mostra, nesses primeiros dias do mês de abril, 24,5 bilhões de reais em exportações de carnes, soja e milho. 24,5 bilhões de reais. É um dinheirinho? Esses fascistas não aprendem mesmo. Ficam dando todo o dinheiro criticam dos cofres brasileiros. Esses caras não param. Hoje pela manhã, só para fechar a soja, hoje pela manhã eu estava conversando com nós temos alguns clientes do escritório que são redes de supermercados, que a gente treina os gerentes deles na área de commodities. Commodities é óleo de soja, é farinha, é arroz, feijão. Uma rede grande de supermercado aí, ele está com uma promoção de óleo de soja a R$ 5,49 a embalagem. Meu Deus. Esse valor é 1/3 do valor do mercado normal do mercado internacional de óleo de soja. Ou seja, é o óleo mais barato do planeta, João. E nós somos o maior exportador mundial de soja, de carnes, e temos os produtos mais baratos, porque aqui dentro a carne é a mais barata do mundo também. O problema, assim, reduzindo, né? Nós estamos fazendo a nossa parte com sobra, né? Imagina, um litro de óleo de soja, R$ 5,49. O que é isso? Daqui a pouco o picolé lá da esquina custa mais caro que o óleo de soja. O arroz está saindo de graça, né? O que acontece, então, na nossa economia? É que, mesmo estando com esse valor tão baixo, o povo brasileiro, a massa, não tem dinheiro para pagar. Por quê? Porque o dinheiro não vale nada. Isso chama-se carestia. O dinheiro não vale nada. Por que não vale nada? Porque o Lula gasta tudo e tem que pagar um montão de dinheiro para pagar a dívida. E ele continua gastando, ao invés de parar e falar, não, peraí, alguma coisa está errada. Então, a minha popularidade está caindo, alguma coisa está errada. Não, vamos dobrar a aposta e vamos quebrar. Igualzinho no impeachment da Dilma. O custo do dinheiro está igualzinho no tempo da Dilma, do impeachment. A palavra-chave é impeachment. Ok, Vlamir, vamos lá, vamos trabalhar. É isso aí, soja andando, João, mas os negócios, dá mão para a boca essa semana. Semana passada tivemos 6 milhões de toneladas de soja da safra atual negociada e 2 milhões da safra nova. Entre ontem e hoje aí já não passa de 500 mil toneladas no volume global. Está numa semana calma, e provavelmente vai ser calma. Semana que é típica, né? Semana da Páscoa geralmente é calma. Aqui a gente faz um jogo bom. Você defende a produtividade e eu defendo a lucratividade. Juntos os dois, nós vamos em frente. Muito bem, vamos ver agora os preços do milho, um momento importante que vem... Meu Deus do céu, será que vem geada aí? Coutinho, para com isso. Vamos lá, notícias do milho, preços do milho, oferecimento da ferramenta Innovipab. Notícias do milho. Oferecimento Innovipab, a ferramenta do produtor rural. Muito bem, milho lá nos Estados Unidos, misto, leve queda nos primeiros, o maio 4,81, recua 3,75, julho 4,89, o setembro 4,55, o dezembro 4,63 dólares por bushel, porque é pedra cantada. Começou a andar a safra, Chicago cai. E sem problemas, né? Começou a safra sem problema. Aqui no Brasil, o milho base Campinas, na B3, em alta.
O maio, 79,43, alta de 0,70. O julho, 72,45. O setembro, 72,25. Eu estou aqui com a minha tela tapada. Espera aqui. O novembro, 75,07. Alta, leve alta. 75,07. Certo, Vlamir? Como é que você vê, então, os preços lá e os preços aqui do milho? Não, começar pela B3, né? A B3 hoje ela está mais atrelada ao dólar em leve alta, né? O dólar hoje estava com 0,3, 0,4 de alta. E como nós temos esse milho da B3 hoje, com exceção do maio aí, né? Que o maio ainda é demanda atual, de curto prazo, que ele vai se mantendo perto dos 78, 80, por aí, porque é o valor do milho no mercado interno aí, e acima desse valor nas indústrias que consomem milho nesse momento, que ainda uma ou outra está atuando, levando pouco, né? Mas o milho da safrinha, que é o de julho em diante, já é um milho lastreado na exportação. E a exportação hoje, mesmo com essa pequena queda de Chicago, os prêmios estão compensando um pouco o milho, ele está se mantendo aí de 73 a 77 na exportação, que é esse fôlego aí de 72 a 75 aí na posição da B3, né? Então a B3... ela está com um leve apelo positivo, atrelado basicamente ao valor do dólar, aí, vamos dizer assim, que está em leve alta, e aí não está chegando, não está acompanhando essa pequena queda de Chicago aí, que está mostrada aí, porque, que nem você comentou, né? Chicago está com uma leve liquidação hoje, principalmente nos curtos, aí por causa da questão do plantio, né? O plantio 4% do milho americano plantado, semana passada era 2, o ano passado era 6 e a média é 5. Então ele começou aí na dúvida, né? Porque está com um pequeno atraso perante a média, mas é um atraso que se compensa, né? O produtor americano tem uma capacidade de plantar toda a safra em 2 semanas, então esse atrasinho aí de 1% não é nada. Com relação ao plantio de milho, quem está na frente lá é o Texas, né? Que é ali na parte sul dos Estados Unidos, 63% plantado. E aí passamos lá para Illinois, ali no meio oeste, com 1%. A linha Illinois está com um atraso perante a média, 4%. E o estado de Iowa, o maior produtor de milho americano, com 2% plantado, a média é 2%. Então, não considero problema de atraso no milho, porque 1% nesse momento de largada, e agora que o clima vai melhorar, porque nas semanas anteriores estava com muito frio, geada e nevascas ali no meio oeste, agora vai começar a plantar em ritmo forte e provavelmente nos próximos dias recupera e já vai acelerar o plantio por lá. Por isso que Chicago está nessa janela, né, João? De 4,5 a 4,80, 4,90. Ele não consegue furar os 5, que é uma posição boa para o produtor americano. Nos 5 dólares tem muito vendedor aí para garantir uma opção, né, da garantir cotação favorável para não deixar o mercado cair depois, né? E ele está segurando bem a 4,5, né? 4,5 já é uma posição bem interessante para o produtor, porque o custo de produção começa com 4,20, 4,30. Então, no milho está sendo interessante para o produtor. De 4,5 a 4,90, que é os indicativos que estão girando de Chicago, e provavelmente são os números que vão girar para frente também. Tá, o importante para nós é olharmos B3, né, milho em reais, né, que está acompanhando a safrinha. E vou pedir para o Gleice colocar o telefone, né, o contato do assessor de investimentos. O telefone tocando aí, né? Atende aí. O Gleice, põe aí o telefone do assessor de investimentos. Nós temos um assessor de investimentos à sua disposição aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Principalmente para você fazer uma posição, mas antes saber como é que está o prêmio. A palavra-chave é quanto custa a minha posição. Alô, quem? Né? Como o Vlamir está falando, né? Vai para novembro, vai para dezembro. Então, então, tá ligando para o Vlamir agora? Ele tá no ar, você não está vendo o Tempo e Dinheiro, não está vendo o Vlamir ali? Por favor, né? Muito bem. Então, o nosso assessor de investimento está nesse telefone aí, ó. Está lá, ele está agora, lá no meio da safrinha, lá em Cascavel. Lá o Fernando está lá, de olho no milho. 19971108610. Quanto custa a posição novembro? Quanto custa o dezembro? Para comprar, para vender? Eu quero acompanhar a alta de preço, quero fazer uma put. Liga para o Fernando, 19971108610. Saiu da linha aí, Vlamir? Saiu, João. Saiu. O cara liga no meio para quem está assistindo o Tempo de Dinheiro, não está vendo que você está no ar, pô? Eu queria fazer câmbio aí, João. Então tá bom. Podemos, Gleidson, podemos fechar? Gleidson? Tá, cadê o homem? Tá aí, seguimos. O Vlamir, vamos passar a régua então no milho.
Olha, João Batista, com relação ao milho, segue aí no período de calmaria também, né? Quem tem milho, não deixar para querer vender no meio do ano, porque se não tiver nenhum gargalo aí no clima nas próximas semanas e essas chuvas continuarem caindo como estão, é bem possível que a nossa safra de milho, safrinha, vai para perto de 100 milhões de toneladas. Como nós temos aí apenas 45% dela negociada, tem muito milho para ser negociado para frente, e isso dá uma tranquilidade para o consumidor, né, João? E o formador de cotação do segundo semestre vai ser a exportação, não vai ser o mercado interno. Tá. Ô, Flamengo, então, eu queria te convidar para ficar conosco daqui a pouquinho. Eu vou para São Cristóvão. São Cristóvão fica onde? Fica naquela região de Santa Rita, no leste do Paraguai. Eu vou falar com o presidente da cooperativa Pindó sobre a safra paraguaia. Não foi aquela beleza do ano passado, mas eles têm uma sorte lá que nós não temos aqui e a gente vai comentar isso já já. Flamir Brandalize, grande abraço, vai pescar. Só no fim da semana, João. Tá bom. E amanhã é quarta-feira, João Batista. Amanhã já é véspera de mais uma sexta-feira, que quinta-feira vai ser sexta, né? Por causa do feriado da sexta, né? Então, e semana, só volta, na verdade, na outra terça, né? É, isso aí. Só volta na outra terça. Feriadão chinês aqui no Brasil esse fim de semana. Até amanhã. Pessoal, aproveita para apertar o botão hoje e amanhã, hein? Liga lá, liga lá. Muito bem. O que é? A tábua? Sorteio da tábua. Ô, Vlamir, eu mandei pesar, não sabia. Eu percebi que ela era pesada, mas não... Quanto pesa? Meio quilo, cara. A tábua pesa meio quilo. Só meio quilo essa tábua? Maciço. Só meio quilo? Não, eu achei que pesava uns 4, 5 quilos uma tábua dessa, hein? Ô, louco, mas você tá meio exagerado, hein, amigo? Exagerado. Ô, doido. Eu depois vou botar a tábua na mão da Fernandinha para ver se ela segura onde. Olha, e ela é maciça. E tem muita gente disputando a tábua. São 5 tábuas, daqui a pouquinho o sorteio junto com a Fernanda. Vamos em frente, Vlamir. Até amanhã. É isso aí, João. Amanhã é quarta-feira. Vamos lá. Até amanhã. Um abraço a todos. Daqui a pouco vamos falar do Paraguai. Agora vamos ver o preço do trigo, que o Paraguai também vai plantar muito. Então, aí, olha, o maio, 5,42,50, perdendo 5 centes. Hein? O julho também, 5,25 de recuo, 5,56,50. O setembro, 5,71,25 e o dezembro, 5,93. Não está nos $6. Portanto, no recuo também, né? A safra americana vai andar. Soja, milho, trigo, né? O clima está favorável, segundo o Vlamir Brandalize. Vamos voltar a Fernanda Custódio. Recebeu sua tábua aí do sorteio já, Fernanda? Ainda não, João, mas vou pegar aqui para a gente mostrar. Vamos ver se eu vou conseguir levantar essa tábua. Ô, Davi da Luz, vamos lá. Então, daqui a pouquinho a gente volta falando do Paraguai. Isso mesmo, João. Enquanto isso, nós vamos mostrar aqui as notícias de hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. As cotações já na tela e a gente tem informações do CPE e do time do HF Brasil, começando com leite, referência a fevereiro de 2025, R$ 2,67 o litro em Santa Catarina. Ovo branco, caixa com 30 dúzias, R$ 192,67 na região de Bastos, aqui em São Paulo. A cebola amarela híbrida, tipo 3, saco de 20 quilos, R$ 52,50 lá no Vale do São Francisco. E o tomate italiano 3A em R$ 180 a caixa de 20 quilos aqui na região de Campinas. Para a gente finalizar, lima ácida, Tahiti colhida, R$ 34,17 a caixa de 27 quilos aqui na região de Araraquara. Bom, e hoje é terça-feira, a gente tem destaque da LS Tractor, a gente vai conferir mais detalhes do lançamento do MT4, que é esse trator pensado para atender todas as regiões do Brasil e ainda tem design premiado lá na Coreia do Sul. A gente vai acompanhar agora os destaques dessa reportagem, é do Frederico Olive. Mais um grande lançamento da mecanização agrícola brasileira, participando do Dealer Meeting LS Tractor, o novo trator MT4. O trator MT4 70, ele é um trator que ele foi pensado para a nossa situação no Brasil, porque
A gente sabe que no Brasil a diversidade de cultura, clima, topografia, ela é bastante significativa. Então, no caso do MT4, para a categoria, ele foi pensado para atender todas as regiões. Tem algumas características que nós podemos destacar. O eixo dianteiro dele, Fred, ele foi redimensionado, tem uma possibilidade, uma capacidade de sustentação de um peso maior na dianteira. Esse eixo dianteiro, ele dispensa o uso de cruzeta, ele é pivotado, então com isso eu tenho um ganho no raio de giro. Eu tenho um raio de giro menor. Quando eu falo de motor, de fabricação LS, 4 cilindros, é uma potência de 62 CVs, só que um torque elevadíssimo para essa potência. Nós estamos aí com praticamente 203 Nm força de torque nesse motor. A transmissão é uma transmissão LS, pensada justamente para captar esse elevado torque aqui, transmiti-la para as rodas, que no MT4 nós temos uma transmissão 16 marchas à frente, 16 a ré. Quando eu tenho creeper acionado, que é básico do trator também, eu tenho 32 velocidades à frente e 16 a ré. Então eu tenho a possibilidade de ajustar e engatar a melhor marcha para aquela situação, para aquela topografia, para aquele trabalho. Outra característica da LS também é essa potência disponível na tomada de força. O exemplo é, se eu tenho um trator de 62 CVs aqui, lá na tomada de potência, em razão dessa transmissão, eu tenho 58. Então, perfeito, foi pensado para a nossa região. Se tem alguém que vale a pena ouvir sobre o seu conhecimento da mecanização agrícola, é o senhor Carlos Olidon. O senhor Carlos Olidon, junto com a sua família, são representantes da LS Tractor na região do Patrocínio, no interior de Minas Gerais, a Oli Máquinas, auxiliando o produtor a ser mais eficiente. Quanto mais o operador se encher bem numa máquina, aí é o seguinte, o próprio operador que vai fazer propaganda de compra de novos tratores. A gente foi ajudando a fazer as inovações junto com a engenharia no campo, com a assistência técnica, a fábrica, ficou um design muito bonito, muito bom. Então é o seguinte, com várias mudanças, eixo dianteiro, vazão contínua, é um trator pequeno e valente ao tomar de força. Esse trator é um trator que veio com acabamento diferenciado, cabine própria de fábrica, é um produto que vai encaixar muito no nosso estado, muito na nossa região de atuação, motores de 65 cavalos, raio de giro muito bom, a LS que vem se posicionando esse ano de uma forma completamente diferente, numa dinâmica diferente, com a mudança do novo presidente aí, que vem instituindo um novo ritmo de trabalho. Esse ano já foi lançado o novo J, né, 25, vem agora com esse novo lançamento do MT7, então a gente está com uma expectativa muito alta dessa máquina para esse ano. Carlos Kim, presidente da LS Tractor para toda a América Latina, uma nova liderança juntamente com Felipe Vieira na empresa, trazendo aí mais força e apresentando inovações. Sometimes the Brazilian product is very old version, but our product is the new version with advanced technology. So we are supplied is better the technology and advanced good quality and good specification. So we wanted to supply our farmers and customers choosing the variety options. So I'm happy to release launching our new tractor. This is really good tractor. So everybody like this tractor, I believe it. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. E agora já vamos voltar com João Batista Olive, porque nós temos informações da produção lá no Paraguai, né, João? Pois é, vamos saber agora, porque a safra do ano passado foi excelente. Essa sofreu um pouco lá no sul do Paraguai. Mas na região de Santa Rita, onde nós vamos falar, choveu, né, de uma maneira bem melhor do que na maioria das áreas de plantação do Paraguai. Vamos então para São Cristóvão, onde fica a cooperativa Pindó, falar com o senhor Romualdo Zoc, diretor de assuntos institucionais da cooperativa Pindó. Senhor Romualdo, muito boa tarde. Boa tarde, seu João, como vai? Tudo bem? Um prazer conversar com o senhor.
prazer é nosso. Sr. Romualdo, aí que o senhor está dentro aí da batalha, aí dentro do Paraguai, me diga, como é que foi a safra? Qual é a avaliação que o senhor faz nessa altura do campeonato? Realmente foi uma safra um pouco complicada esse ano pelos fatores climáticos aí, as chuvas não foram assim, foram muito esparsas, como se diz aqui no Paraguai, regiões que choveu bem, regiões que faltou chuva e a safra foi bastante, numa média assim, foi bastante baixa no Paraguai esse ano. O ano passado vocês chegaram a fazer 12 milhões de toneladas. Será que esse ano vocês fecham pelo menos em 10, que é o normal de vocês? Acho que não chega a 10, seu João. Na safra normal, o senhor sabe que aqui no Paraguai se faz a safrinha, né? Então, na safra normal, está fechando em 8.700, mais ou menos por aí, que já fechou. E agora, daqui uns dias a mais, começa a colheita de safrinha, que também foi muito afetada por falta de chuva em algumas regiões que quase nem vão colher. Na nossa região, podemos dizer que estamos razoavelmente bem. Não chega às 10 milhões de toneladas, senhor. Sim, mas vocês assim têm alguns benefícios, também alguns problemas, né? Aqui no Brasil nós temos o câmbio, que às vezes ajuda, que às vezes atrapalha em muito, né? Vocês seguem em dólar diretamente com Chicago. E agora o Vlamir disse que a safra americana está vindo bem, sem problema de clima. A comercialização de vocês já está toda feita, senhor Romualdo? Não, justamente esse ano também veio vários fatores aí do mercado de soja, ultimamente aí com o problema também dessa guerra comercial, o produtor vinha esperando melhores preços, melhores prêmios, e foi segurando. Eu acredito que hoje estaria em 50% da safra comercializada. E também no começo da safra, com muito problema de logística, principalmente a maior logística aqui do Paraguai é pelo Rio Paraguai. Teve certos problemas no início da safra, que atrasou bastante também. Então, eu acho que nós estamos hoje com 50% comercializado. Tá. O que a gente leva aqui no Tempo e Dinheiro, quando a gente fala do Paraguai, porque eu admiro muito o povo paraguaio pela sua resistência. Isso nos traz muitas lembranças negativas do passado, mas muita esperança de uma sociedade mais humana, mais organizada, mais equilibrada aí no Paraguai. A gente faz a comparação, né? Nós estamos aqui do lado da banda oeste, vamos dizer assim, do seu ponto de vista do Rio Paraná, e você está aí na banda leste. Mas o solo praticamente é o mesmo do seu Paraná com o seu Paraguai hoje. Isso é igual. Mas a gente vê que vocês têm algumas vantagens. Por exemplo, a concepção que vocês têm aí de trazer e levar a tecnologia para os pequenos produtores. Essa é o norte de vocês aí, senhor Romualdo? Realmente, o Paraguai vem com uma agricultura com muita tecnologia nos últimos anos. A tecnologia do Paraguai, eu acho que nós não perdemos para nenhuma região do mundo aí com a tecnologia que temos nos últimos anos, principalmente depois que se implantou, há 30 anos atrás, o plantio direto. Então, a tecnologia avançando e desde o pequeno, médio e grande produtor. Caiu o contato com o Paraguai? Oh, que pena. Já refizemos. Sim, estamos só... É um segundo só, nós estamos recolocando, refazendo a conexão com o Paraguai. É muito importante porque a gente vai construindo a entrevista para chegar no ápice. Eu estava chegando no ponto que eu quero chegar. Por quê? Porque o Paraguai ainda tem muito espaço para ser plantado, tem muita tecnologia para ser transferida e tem esse ponto de vista de trazer, de agregar os pequenos produtores paraguaios a essa tecnologia moderna que equaliza a produção para todos. Produtividade é para todos. E também nós temos que chegar na comercialização para todos, ou seja, precisamos que a lucratividade seja espalhada para todos os produtores, tanto no Brasil quanto no Paraguai. Essa é a lição que nós queremos trazer lá da cooperativa Pindó. Sr. Romualdo, o senhor está me ouvindo bem? Não está, né, Gleidson? Nós estamos com um pequeno probleminha de conexão.
Ele está lá em São Cristóbal, em Santa Rita, na região de Santa Rita, e nós precisamos fazer com que essa mensagem, se a gente não conseguir completar hoje, gente, nós vamos transferir para amanhã ou para outro momento, onde a gente tenha a tranquilidade de fazer essa informação chegar. Podemos seguir, Gleidson, ou deixamos para outro dia? Tá, estamos tentando fazer. Estou ouvindo o seu Romualdo, sim. Podemos? Sim. Tá sem imagem, mas nós vamos ouvindo o seu Romualdo até que você consiga colocar a imagem dele. O Gleidson, Romualdo, assim, a gente estava falando na essência dessa agregar os pequenos produtores, fazer a tecnologia chegar para todos, não é mesmo? Sim, senhor João. Não, realmente, conforme nós conversamos aí, a tecnologia no Paraguai está muito adiantada e continua crescendo. Do que eu comentei, há últimos 30 anos que entrou plantio direto mais aqui no Paraguai, foi a salvação da agricultura no Paraguai. E tecnologia de primeiro mundo, e está avançando não só na terra, que nem o senhor comentou, no Paraná, Paraguai, o lado do Paraguai, e também está avançando nas terras mais mistas e arrenosas em todo o território paraguaio. A tecnologia está correndo atrás também. A pergunta fundamental é essa: quer dizer, tem espaço para novos produtores, para novos investidores aí no seu Paraguai, senhor Romualdo? Com certeza. O Paraguai, na região oriental onde nós temos, dá para abrir mais 50% do que nós temos hoje, que o Paraguai hoje tem de agricultura 3.400, 3.400.000, 3.500.000 hectares. Podemos dobrar a produção sem nenhum problema e sem afetar o meio ambiente. A gente vê que tem muitas áreas de campo que pode ser transferida da pecuária pela agricultura e outros também. E também, avançando muito, a agricultura começou no Chaco paraguaio também, que está começando uma agricultura no Chaco. Vocês têm tecnologia, têm espaço, vontade, então, mas tem uma grande vantagem. Vocês têm um presidente da República do Paraguai que defende vocês, que defende a produção agrícola, né, senhor Romualdo? Realmente, o nosso presidente, no setor do agro, nós temos totalmente o apoio dele, e é impressionante, realmente, o agro do Paraguai tem uma garantia do setor político, melhorou muito nos últimos anos, e um presidente jovem, com todo conhecimento, um economista, eu acho que faz inveja a vários países ali do mundo, formação nos Estados Unidos e nas melhores universidades. Então, hoje, o nosso presidente nos apoia no setor do agro e da pecuária, em todo sentido, e também na indústria. O Paraguai tem os benefícios fiscais, que é impressionante como está de portas abertas para receber as empresas e os inversionistas que querem vir ao Paraguai. Pois é, vocês têm aí a cooperativa Pindó, vocês estão com 850 cooperados. Você, principalmente a sua família, né, seu Romualdo, saiu do Paraná, ele de Foz do Iguaçu, da região de Foz, e foi para o Paraguai há cerca de 40 anos. Eu pergunto, esses 850 cooperados que estão com vocês aí, fizeram uma boa escolha? Com certeza. Na verdade, eu não saí da costa do Rio de Foz do Iguaçu, eu vim mais do centro do Paraná, na costa do Rio Iguaçu, Laranjeiras do Sul, Paraná, e perto de Guarapuava. Então, nós tivemos uma época de 1975, aí, que é um problema da indenização das barragens do Rio Iguaçu. Buscamos outras alternativas e buscando outras oportunidades, e na época era muito difícil. Buscamos em todo lugar, até no norte do Brasil, Mato Grosso, e as condições não davam, e passamos para o Paraguai aí, com incentivo de conhecer um pouco o que era o Paraguai. Realmente, eu acho que foi uma boa escolha para quem tinha pouco ou nada lá, e estamos felizes e com a nossa família aqui no Paraguai. Muito bem, senhor Romualdo Zoc, muito obrigado pela sua atenção. Desculpe aí os problemas da conexão, mas conseguimos chegar a bom termo. Eu encerro dizendo, como sempre, do meu carinho, do meu respeito pela batalha do povo paraguaio, dizendo, adelante Paraguai, e vamos em frente, senhor Romualdo.
Muito obrigado, seu João, e quando tiver um tempinho para a gente conversar mais, à sua disposição. Sabemos que tivemos um pequeno problema aí, mas sempre à sua disposição. Espero que o senhor venha aqui no Paraguai conversar pessoalmente com nós aqui. Será um grande prazer. Romualdo Zoc, Cooperativa Pindó, Paraguai. Vamos em frente. Até mais. Obrigado. Bem, Fernanda, daqui a pouquinho tem o sorteio da tábua, hein, Fernanda? Tem, João. Tá com ela aí já? Já recebeu aqui, tá aqui. Deixa eu ver. Ai. Força, Fernanda. Pesada, João. Fernanda, parece a tábua dos 10 mandamentos. Daqui Tempo a pouquinho. Dinheiro, ó. Daqui a pouquinho, hein, João? Enquanto isso, gente... Enquanto a Fernanda se arruma, vamos aos preços do café, Fernanda. Vamos lá, João, preços do café. Mas antes, a nossa vinheta do café, porque a gente vai falar agora das notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Primeiro vencimento na tela, falando do café arábica lá na Bolsa de Nova York, o maio 25 a 369,10, subindo mais de 2%. Vamos ver todos os preços nesse momento. A gente está falando então do maio 368,70, o julho a 366,60, o setembro 361,15 e o dezembro a 354,10. Todos os vencimentos subindo mais de 2%. Aqui na Bolsa Brasileira, o maio está caindo 0,15%, bem pouquinho. Estamos falando de 479 e o setembro a 446,45, subindo mais de 1%. Agora vamos atualizar o preço do café lá na Bolsa de Londres, café robusta. O julho 2025, estamos falando de 5.347,50, subindo 1,80%. Claro que esse é um assunto para Bruno Labs, que falou que o mercado está recuperando importantes patamares e depois do chacoalhão da semana passada, os compradores retornaram ao mercado. Vamos acompanhar. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro, amigos cafeicultores, vocês estão bem? Voltei! Pessoal, bolsas voltando a importantes níveis de preço. O mercado aqueceu novamente depois do chacoalhão que a gente teve semana passada. A Arábica agora busca romper uma importante resistência dos 380. Se o fizer, deverá buscar os 405. Para o Conilon, essa faixa importante a ser vencida fica na casa dos 5.500 a tonelada. Existe uma grande chance do mercado segurar nessas faixas de preço que eu comentei anteriormente. Por quê? Se isso ocorrer, pessoal, nós entraremos numa tendência técnica de baixa para ambos os cafés, certo? Mas o que faria neste momento o café, os dois cafés romperem e subirem ainda mais? Infelizmente, pessoal, apenas se acontecesse algo de muito ruim no curto prazo, como, por exemplo, a temida geada. Mas nesse caso, melhor não, né? Vamos pensar, pessoal, não é muito melhor a gente ter café para vender no ano safra 26? Não é muito melhor você ter esse café para vender do que você não ter? Porque a geada vai fazer isso, ela compromete a safra do ano que vem. Então estamos entrando num momento muito complicado, o mercado de clima está aí, e na minha visão, ele tem grande chance de segurar nas próximas resistências à frente, porque a gente não tem nenhum fato novo posto à mesa. Vale lembrar, pessoal, o café já está caro. Joia? Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigada, Bruno Labs, e vocês podem conferir que eu já estou aqui, ó, preparada, hein, João? Porque daqui a pouquinho, quem serão os ganhadores de hoje? Porque tem muita gente que participou, enviou a mensagem lá no grupo, né, João? Falando que queria participar do sorteio das 5 tábuas aqui do T&D. E, gente, pesada. Ó, o que eu posso garantir? Uma correção. Vou fazer uma correção. Não, eu estava com a informação, a gente está muito agitado aqui, estava com a informação que era meio quilo o peso da tábua. Não, gente. A Kátia Delfino foi pesar a tábua. Ela pesa 4 quilos 280 gramas. Por isso que eu vi a Fernanda... Tava assim, levanta aí, Fernanda.
quatro aqui. Olha a E olha, é grossura, maciça, João. não tem cola, ela é inteira. Inteira. Ela veio lá de Juara, né? Por isso que eu estranhei. Eu falei, ó, mandaram um presente aqui para o Tempo e Dinheiro, veio de caminhão. Eu falei, mas caminhão? Não, claro que não veio toda a carga no caminhão, mas foi preciso, né, ver, aproveitar uma viagem para entregar esse presente para a gente. Aí o artista fez com o nosso símbolo. Eu falei, meu Deus, com nossa logomarca, que bacana. É muito bonito. Aí eu falei, ao mesmo tempo, Fernando, deixa eu fazer, eu também me redimir de outro pecado. Eu não dei muita importância. Falei, será que as pessoas vão querer uma tábua de carne? Aí disseram, rapaz, porque eu fico aqui em Campinas, aqui no Mato Dentro, o pessoal está em Campinas. Rapaz, é uma tábua de carne mesmo, dessas que não é só para cortar o bife não, né, Fernando? É para cortar o boi, não é isso? O boi inteiro, João, e vai durar uma vida inteira. Esse aqui é aquele legado, sabe? Vai passando de geração em geração. É essa tábua. Não desaparece. Aí por isso que eu comecei a perceber do pessoal participando do sorteio. Além de ser de graça, né, um presente do Tempo e Dinheiro para os amigos, os assinantes do Tempo e Dinheiro, o pessoal que falou, não, eu quero essa tábua para mim. Aí o Vladimir pedindo, e minha neta pedindo, todo mundo lá. Eu falei, caramba! Então hoje, sem mais delongas, certo? Podemos, Gleice, chamar a fazer o sorteio eletrônico? Vamos lá? Tá. Então, sim, então hoje, para tá aí já, para todos que participaram, colocaram o nome, é um sorteio eletrônico, a gente não tem interferência, não tem bolinha, é apertar um botão, a coisa roda. São 5 tábuas, então nesse instante o sorteio da primeira tábua. Roda aí, Pedro. Vai ser de uma vez só? Já apareceram 5? Sortear agora. Botou os nomes, todos os concorrentes. Sim. Aí a Fernanda vai narrar o primeiro sorteado. Vai aí, Isso aí, vamos lá. Primeiro, então, Pedro, vamos ver quem é o sortudo? A sortuda, Juliane, de Campo do Tenente, lá do Paraná. Amiga, que legal a Juliane, lá de Campo do Tenente, que é... O João conhece Cristina todo Grey, mundo. Juliane Cristina Grey, que legal. Juliana, você merece, Juliana, você merece. Que legal, fiquei muito feliz com a primeira sorteada. Muito bom. O Gleidson tá perguntando se alguém tem um palpite. Quem vai ganhar aí, hein? Eu não tenho palpite, eu tô aqui só para acompanhar agora. Vamos pro próximo? Segundo, vamos Juliane, lá, Pedro. Parabéns. Vamos ao segundo. O Jorge, João, lá de Balsas, no Maranhão, segundo vencedor de hoje. Vamos... Fernanda, a gente não está expondo o nome completo, o do Jorge, por exemplo. A gente só está dizendo que ele é de Balsas e o final do telefone dele para saber que ele é ele mesmo. Depois a gente vai entrar em contato. Exatamente. Vamos lá. Exatamente. Então é a Juliane Cristina Grande, lá de Campo do Tenente, e o Jorge de Balsas. Temos 2. Isso. Faltam 3, Fernanda. Vamos lá, Pedro. Terceiro agora. Quem será? Olha, João, Mato Grosso, Eduardo de Alto Taquari, final do telefone 8072. Muito bem, 3 tá faltando 2. E agora? Vamos lá, penúltima. Roda, Pedro. O Sândalo, João. O Sândalo, esse eu conheço bem. Cristalina. Lá de Cristalina. Exato, Cristalina, Goiás, final do telefone 3270. E agora o último, hein? Todo mundo com o dedo cruzado aí? Vamos ver quem vai ser o último. Vamos lá. Roda. Olha. Reinaldo, João, 3 de maio, lá no Rio Grande do Sul. Final do telefone 0887. Tá aí, ó, os vencedores de hoje. Fernando, a gente sabe que muita gente participou. Ficou muito legal esse presente. A gente atingiu o nosso objetivo, que era divulgar o Tempo e Dinheiro, né? Agradecer e também presentear os nossos assinantes, que merecem todo o nosso respeito, né? Todo o nosso carinho. Então, agora, muita gente ficou de fora, mas muita gente ficou de fora. Vamos ver o que a gente vai arrumar lá com o artista. Vou pedir para o artista trazer mais, né? Sim. Aí já é uma outra conversa. Mas tem um detalhe, hein, Fernanda? 4 quilos... 280 gramas, ela tem 51 centímetros de altura e uma largura de 32,50. É uma baita de uma tábua de carne para churrasqueiro. Quero ver a Cristina mexendo aí. Viu, Cristina? Viu? Assim, ó. Agora tem um detalhe, hein?
os presenteados vão ter que pagar o frete, porque eu não vou arcar com esse treco, não. É isso mesmo, João. É importante reforçar essa parte, que todas as pessoas que foram contempladas agora no sorteio terão que arcar com esse valor do frete. Mas é um baita presente, né? Conforme a gente falou, sim, vai durar a vida toda. A dona Leia da Luz vai entrar em contato com cada um, porque ela é que coordena o clube, e vai dizer, ó, você foi sorteado. E aí, na avaliação que a gente está fazendo aqui do frete, você vai ter que desembolsar para cobrir o frete X reais. Se a pessoa não aceitar, a gente roda de novo o sorteio e avisa, ó, subimos o 6º colocado, o 7º, se houver alguma desistência. Certo, Fernando? Certo, João, isso mesmo. Então tá bem colocado assim? Tudo certo, tudo certo. Então, a gente vai acompanhar, Voltando João. com você, espero que a gente tenha satisfeito, tenha atingido os objetivos. Quem foi sorteado, fique feliz, pague o frete. E aí a gente volta a conversar com o artista aí para novas tábuas serem oferecidas aqui no Tempo e Dinheiro. Com certeza, é com você, João. Fernandinha. Obrigado aí por segurar a tábua. Obrigada, João. Até amanhã. Eu vou continuar aqui com a tábua, porque o assunto agora é muito sugestivo. E a gente vai, então, às notícias da pecuária com o Sérgio Braga. Começamos pelo preço e cotações no mercado do boi gordo nesta terça-feira, lá na B3, devolução de parte dos ganhos, ou seja, o mercado na B3 segue do lado negativo hoje, mas depois das altas recentes, abril segue a R$ 326,10 por arroba, 0,56 de queda, maio R$ 324,75, 0,76 também de queda, junho R$ 327,15, 0,82 de queda. Julho, R$ 331,072 de queda. B3 em queda, mercado físico, apuração feita pela Scott Consultoria, 3 entre 32 praças pesquisadas, em alta, 320 segue a referência São Paulo, Barretos, Araçatuba, a prazo, boi comum já descontado, oeste do Maranhão, 290,50, no mesmo valor em Marabá, no Pará, 290,50. Redenção no Pará, 285,50. Próxima tela, R$ 300,50 vale arroba em Paragominas, no Pará. Região Sudeste, Rondônia, R$ 276,00. Tocantins ao Sul, R$ 293,50. Alagoas, a média do estado, R$ 295,50. Tiago Bernardino, direto do CPEA, comenta o mercado do boi gordo conosco. Olá, Tiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Quem fala é o Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Dia 15 de abril, terça-feira, mais um boletim sobre o mercado pecuário. Mercado pecuário que começou essa semana bem agitado, dado todo um cenário interno vinculado à semana mais curta, a Páscoa, né? Então a gente teve negociações abertas aí em patamares elevados e pelo cenário externo as exportações que vieram bem. O apetite chinês na última semana foi bem interessante, abriu pagando preços maiores, isso ajudou a valorizar a carne e também precificar o boi gordo no mercado doméstico. O indicador CPEA Exalc subiu R$ 328,50, variando entre 315 a 340, e a carne na carcaça casada no atacado paulista no patamar já de R$ 350 a arroba, né? Preços próximos de R$ 23,40 o quilo. Esse é o cenário interno muito forte. Outras regiões como MS, MT já registram preços no patamar de R$ 330. Outro fator importante, como citado, as exportações fecharam a semana passada próximo de 11 mil toneladas diárias, né? Próximo a 11 mil, então é um número bem interessante que ajudou a enxugar de certa maneira, né, a dinâmica aqui no mercado doméstico. A expectativa, sim, reside nessa primeira quinzena, nesse comportamento, né, das compras maiores de indústria, varejo para o feriado. E a expectativa, sim, é que essa semana ainda os preços se mantenham firmes. O apetite chinês deve se manter interessante aí para os próximos dias, com o câmbio, né, a 5,80, 5,90, mas a gente tem sempre ponto de atenção aí para a segunda quinzena do mês. Mas é um mercado bem aquecido, bem equilibrado, e a expectativa entre terça e quarta-feira o mercado siga nesse patamar. Grande abraço a todos e até amanhã.
Bom, Isabela Camargo também conosco, comentando o mercado do boi gordo. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, as exportações de carne bovina in natura, elas continuam em um bom ritmo. Segundo dados preliminares da balança comercial brasileira, considerando aí os 9 primeiros dias úteis de abril, as exportações de carne bovina in natura, elas totalizaram 98,2 mil toneladas, uma média diária de 10,9 mil toneladas, o que representa uma alta de 15,6% em relação a abril de 2024. O preço médio da tonelada exportada ele apresentou uma valorização de 9,6%, totalizando 4,95 mil dólares por tonelada. Para aves e suínos, o resultado também segue sendo positivo. A média diária exportada da carne de aves foi de 22,3 mil toneladas, uma alta de 8,8% na comparação anual. Para a carne de suíno, a média diária exportada foi de 5,2 mil toneladas, o que representou um aumento de 17,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela. Portanto, são essas informações sobre o mercado de pecuária nesta terça-feira, que teve sorteio de tábua. Eu não ganhei, viu, Fernanda? Ô, Sérgio, eu tentei dar um Hzinho, colocar um nome lá para poder ver. Não adiantou, não. Ô, Sérgio, mas só para a gente finalizar a edição de hoje, tem entrevista, né? Eu não estou ouvindo a Fernanda? Hoje a gente tem uma entrevista. Tá. E aí hoje nós temos uma entrevista super importante. Queria que você convidasse o pessoal para acompanhar também. Essa entrevista estava programada ontem, mas hoje confirmada com Wilson Redivo, que é presidente do Sindicato Rural lá de Sinop, falando sobre o abril amarelo e, lógico, esse contraponto ao abril vermelho anunciado pelo MST e, lógico, a criação também de uma associação da criação dos produtores, né? Uma associação dos produtores com terra aqui no Brasil e o abril amarelo, além, lógico, de um balanço que acontece com a produção de grãos lá na região de Sinop, Mato Grosso. 15 horas. Essa entrevista vai estar disponível primeiro para os associados do Clube do Tempo e Dinheiro. Está aí, como sempre, né, fazendo um convite e lembrando para quem não é sócio, não se associou ainda, não faz parte do Clube de Assinantes, está aí, 19998132915. 7 dias de graça e depois certamente vai fazer parte desse clube seleto de produtores bem informados. Wilson Redivo, logo mais conosco, Fernanda Custódio. Obrigada, Sérgio Braga. Até amanhã. E muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Nós voltamos amanhã. João está na tela. Quer falar mais alguma coisa? Sim, eu quero falar da tábua. A tábua dos 10 mandamentos. Não, a tábua de carne da Juliane Cristina Gren, minha grande amiga. Rapaz, eu tinha... Viu, Sérgio? Aqui o Sérgio. Eu tinha... Não prestei muita atenção na tábua e tal. Achei que ela tem... menos de meio quilo. Uma tábua. Não. 4,280 kg. É uma tábua, gente, maciça. Por isso que muita gente se interessou e vai se interessar mais. Enfim, Fernanda, só para encerrar e agradecer muito o carinho de todos os nossos telespectadores, amigos que nos ajudam a fazer o melhor programa do agro brasileiro. É assim que a gente vai em frente, cada vez mais. Certo, Sérgio? Exatamente isso. Uma diferença pequena, 4 quilos. Meio quilo. Tá bom. Obrigado por segurar a tábua, Fernandinha. E vamos em frente. Até amanhã. Obrigada, João. Até amanhã. Até amanhã, Sérgio Braga. Tchau, até amanhã. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até agora em mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Nós voltamos amanhã com mais informações. Até lá. Tchau.